Olá, estamos começando o nosso segundo episódio do podcast de Olhos no Futuro. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com você. Hoje estou com um óculos do nosso convidado. Nós que temos como objetivo falar um pouco aqui de superação, mas também falar de futuro. Depois o Cid vai apresentar esse óculos que eu estou usando para as pessoas com deficiência entender como funciona. Ele tem tecnologia embarcada, onde orienta pessoas cegas, traz bastante inovações para o dia a dia, o cotidiano das pessoas com deficiência. Então, aqui é o nosso convidado, eu vou passar. Obrigado pelo óculos, deixar aqui na tua frente. Depois eu apresento os nossos convidados. Minha autodescrição bem rapidinho hoje, estou com uma camisa verde, estamos num estúdio que já gravamos recentemente o primeiro episódio, com luzes de LEDs azuis, com luzes bem claras no teto, no chão, temos aqui o acústico, tem uma TV de 40 polegadas aqui à minha direita. Então, um pouquinho da minha audiodescrição para você que é nosso deficiente, amigo visual, também interagir aqui conosco com o nosso ambiente. Já vou passar aqui para a Rose também para dar os cumprimentos iniciais, depois nós já vamos para os nossos convidados, que aqui é tudo muito rápido, tem muita história, tem muita superação e tem muita novidade no podcast de hoje. Quero dizer para você que está nos assistindo que o nosso podcast sempre vão ser diferentes. Podemos ter quadros que se repetem, mas hoje nós vamos ter quadros novos, com a participação dos nossos convidados. Então fique conosco. Você que ainda não curtiu, curta, deixe seu joinha, dê seu ok, siga nosso canal, Vernes Superação em Trabalho. Então meu canal no YouTube é Vernes Superação em Trabalho. Então você que ainda não segue nós, deixa aí o seu like, siga para que a gente possa entregar, o YouTube entender a importância desse material e entregar para mais pessoas. Você que gostou, compartilha, sente o dedo aí na tela, manda para os amigos, deixa de ver jornal onde só traz notícia ruim, onde só fala de guerra, onde fala só de taxação e política e tudo mais. Então, traga esse pessoal para cá, vamos falar um pouquinho de inspiração, de sonhos, de desejo, do futuro. Então, Rose, contigo, a sua apresentação. Olá, amados ouvintes. Hoje a gente está com uns convidados muito especiais, mas o Marcelo pediu para eu me apresentar. Meu nome é Rose Werner, eu sou psicóloga, esposa do Marcelo. E é uma honra poder estar aqui nesse podcast hoje. A minha audiodescrição: eu tenho 1,57 de altura, aproximadamente 60 quilos, bem distribuídos, brincadeira, só para rir um pouco, descontrair. Cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelos com luzes douradas. E vamos apresentar os nossos convidados. Passamos para eles. Marcelo, você quer apresentá-los? Quero apresentá-los, agradecer muito eles terem aceito o convite, motivo de muita honra para nós aqui do podcast de Olhos no Futuro. São grandes dois amigos e cada um tem uma história um pouquinho diferente uma da outra, mas que em algum momento da vida eles caminharam juntos. Então, pergunto para você já conheceu um ex-advogado, ex-vereador, ex-padre, ex-tudo. Mas ex-cego nós temos o primeiro aqui no podcast. Não vou encontrar em outro caminho tão cedo um ex-cego que é o meu amigo, o Sanderley Fumagalli, que vem aqui de Brusque, natural de Moura, conversar um pouquinho conosco. E nós temos um meu outro amigo, um grande parceiro, um homem militante na causa da pessoa com deficiência. Muitas pessoas foram reabilitadas, dezenas de pessoas passaram pelas mãos do Cid, dele, da esposa Lucimara, onde ele buscava as pessoas nas suas casas, cuidava, reabilitava, ensinava as questões do dia a dia, que é o meu amigo fisioterapeuta, formado na Univale, com 30 anos já de carreira. Imagina, né? Hoje, graças a Deus, as pessoas com deficiência estão galgando seus espaços nas universidades, buscando realizar-se profissionalmente, mas o Sidren, há 30 anos atrás, já era de maneira pioneira, abrir as portas para a pessoa com deficiência na Univale, Universidade do Vale Itajaí, campus aqui de Itajaí. Então, são histórias inspiradoras, história de motivação. Como eu falava no outro podcast, não há aqui super-homens ou mulher maravilha. Há pessoas que, da potência maior deles, é a coragem. Eu tenho certeza que vocês vão perceber isso ao longo do nosso bate-papo, e é isso que nós queremos, falar um pouquinho de inspiração, de futuro, não com ansiedade, mas com motivação. Então para nós usarmos a democracia e interagir a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência, Sidney e Sanderley, nós vamos escolher de uma seguinte forma:
para o ímpar, para ver com quem nós conversamos. Aqui é tudo muito democrático. Então, como é que cego pode jogar para o ímpar com quem enxerga? Vamos lá. Hoje vamos botar os dedozinhos aí e nós vamos começar. Então, quem quer ímpar, quem quer par? Eu abro mão pro Sanderley. Aí, começa aí, o nosso então, ex-cego. Então vamos para o cego. Então, se democraticamente elegeu, nós vamos começar com o Sanderley. Sanderley, então, um pouquinho dessa tua história, né, da tua juventude, quantos anos tem, família, e passando um pouquinho para essa questão da deficiência, né? O que é ser cego, viver no escuro e um dia... eu sempre comento que às vezes ser cego é tu viver uma noite que não amanhece. E nesse caso, para ti, conta um pouquinho dessa história, como é ser cego e voltar a enxergar. Marcelo, boa tarde. Rose, boa tarde. Pavese, que a gente já veio junto, mas boa tarde de novo, que estamos começando aqui o nosso papo, né? Obrigado por dar a vez para mim aí, mas poucos anos você é um pouco mais velho. Eu te daria... Por idade ele levaria. Mas já que me deu a vez, vamos começar então. Eu tô com 43 anos, quase completando 44 anos. Temos festa em setembro. 95 quilos bem distribuídos. Não tem concentração nesses quilos? Não. Abdômen não? Não, muito pouco. Não vale mentir que é cego, hein? E tinha cabelo, quando tinha cabelo era loiro, hoje já quase não existe mais. Já não sabia, já tá carequinha. Tem pouca coisa remanescente aí, Marcelo. E... foram várias perguntas que você fez ali, né? Tem um filho de 8 anos, o Lauro, que é o motivo da gente estar sempre lutando aí com essa coragem que você falou aí, né? E continuando em frente sempre aí, tentando superar sempre as dificuldades, as barreiras que o dia a dia nos traz aí, né? Então, só para interagir, tu nasceu sem deficiência e foi num acidente que tu acabou perdendo a visão dos 2 olhos. E com um pouquinho dessa história para nós, né? Não ter deficiência e ficar cego. Eu nasci visão normal e tal, e um belo dia trabalhando lá, né, cara, explodiu um produtozinho no rosto e acabei perdendo a visão de ambos os olhos, queimei as córneas, né? E fiquei aí uns 5 anos e meio praticamente sem visão. Para falar desses 5 anos, cara, é complicado assim de expressar para as pessoas. É uma dificuldade que eu tenho de falar como que é ser o deficiente visual, sem visão nenhuma. E no teu caso estava 100% cego, né? Não tinha... É um choque, né, Sanderley? Apenas visão de luz. De início você fica completamente vendido, porque quem já nasceu com alguma deficiência, vocês podem falar disso depois melhor, quem já nasceu com alguma deficiência vai se adaptando ao longo do tempo, né? Uhum. E quem tem um acidente, do dia para a noite, apaga a tua luz e tu tem que aprender a andar de novo, tem que aprender tudo do zero praticamente, né? Tendo uma base, porque já enxergou, então tem noção, mas você perde completamente. E vai adquirindo com muito esforço e com muito tempo, não é uma coisa rápida para conseguir. Muitos até não evitam essa adaptação, né? É bem complicado. Verdade. Vamos já para puxar então um gancho, e essa parte que o Sanderley traz, é importante que a gente já traga o Sidney para a conversa, porque esse encontro da reabilitação passa pelo Sidney. Então, Sidney, um pouquinho da tua história, né, da tua deficiência também. O Sidney tem glaucoma congênito, como eu tenho, mas conta um pouquinho para os nossos, quem está nos acompanhando, entender um pouquinho da tua história, depois nós casamos aí a conversa de vocês dois na reabilitação do Sanderley. Olá, Marcelo, obrigado pelo convite, Rose, Sanderley, a todos aí que estão nos acompanhando, os teus seguidores. É um grande prazer estar aqui compartilhando um pouco com todos, né, sobre as histórias de superação. Eu nasci lá em Botuverá, uma cidade vizinha aqui de Brusque. Na verdade, eu nasci em Brusque, mas eu vivia em Botuverá até meus 9 anos de idade. E tinha baixa visão. Eu tinha glaucoma congênito desde nascença, né? Mas baixa visão num olho só? Baixa visão num olho só. Do outro olho eu já não enxergava desde nascença.
E a gente, lá de Botuverá, quando nasceu uma pessoa com deficiência visual, meus pais já foram imediatamente procurar auxílio, né? Auxílio fora do estado, no Curitiba, enfim. E, graças a Deus, meus pais sempre buscaram essa questão do tratamento, da reabilitação. Eu comecei a fazer a minha primeira cirurgia com 6 meses de idade e até meus 14 anos foram 35 cirurgias. E essa fase aí inicial, né, da adaptação, da reabilitação, com certeza a gente tem bastante história comum aí, né, como foi na tua reabilitação na escola, praticamente foi a minha também, né, eu enxergava um pouquinho, quase nada, mas eu consegui fazer a escola, consegui fazer primeiro grau e tal, tendo a sorte de ter a minha tia que era a diretora de um colégio estadual. Então, meus pais, como sempre, buscaram o apoio da minha reabilitação e tal. A gente mudou de cidade com 9 anos, que eu tinha dificuldade de acompanhar a escola. Com 9 anos, a gente se mudou para Brusque, né? Uma cidade um pouco maior do que Botuverá. E aí eu consegui ter os estudos, né, necessários para poder evoluir e ser uma pessoa com alguma formação para poder buscar o próprio sustento. Então, essa fase é basicamente, para todos os deficientes visuais, é complicada, a questão do colégio e tal, mas graças a Deus a gente teve a oportunidade, né, como teu pai lutou pelos teus estudos, meus pais também lutaram, mudaram. Família exatamente. Na vida da pessoa com deficiência. Eu digo sempre que começa em casa, né? Exatamente. Eu digo sempre que os estudos foram muito importantes, mas o importante é essa luta da família, essa inclusão que a gente teve na escola, e uma inclusão verdadeira, porque é com o apoio dos amigos que a gente consegue superar os obstáculos. Veio com que idade? A cegueira total, ela veio com 14 anos de idade, uma fase bem complicada, né, da adolescência aí, né? Começou a olhar as meninas. Exatamente. Quando eu comecei a sair com meus amigos para balada e tudo mais, eu fiquei cego completamente. Aí depois, com 2 cirurgias, eu voltei um pouco da visão, voltei um pouquinho, aí voltou um pouco, aí com 16 anos é onde eu te conheci, né? Com 15 para 16 anos, a minha vida mudou completamente, né? Não andava de bengala ainda e tal, comecei a aprender o braille e tal na escola ali no Dom João Becker, ali em Brusque. E aí eu conheci vocês, é por isso que é importante, né? Na época o falecido professor Álvaro aqui de Itajaí, teve lá em Brusque junto com o Marcelo e com outros amigos, onde que nos resgataram ali, né? Para jogar futebol. Naquele momento era algo novo para mim, né? Um cego jogar futebol, e aí aonde que essa interação com outros com a mesma dificuldade que eu tinha, né? A deficiência quase cego, eu comecei a andar de orientação à mobilidade, bengala e jogar futebol, né? Futebol de cego. Isso. E foi assim que a minha deficiência veio. Todo cego a gente leva para o futebol, né? Exatamente. Inclusive o Sanderlei, né? O Sanderlei também entrou no futebol. E assim foi basicamente a minha história de baixa visão para cego. Cegueira. E aí, daí eu nunca mais parei. Aí eu fui picado ali realmente pela mosca da militância, né? E da associação e com o nosso falecido também Adilson Ventura, que é um lutador também pela causa da pessoa com deficiência em Santa Catarina, no Brasil e no mundo na época, né? Era realmente buscava aportes da Espanha, né? Nós tivemos ali muitos materiais da Espanha, da ONCE, e aí a gente não parou mais com entidades, com luta, com associações, com participação de conselhos, e a gente, graças a Deus, conseguiu se formar, fazer a faculdade de fisioterapia, fiz o meu curso técnico em massoterapia em Florianópolis. Bacana. E aí eu consegui ganhar meu sustento aí com o meu próprio pessoa meio. Que trabalha muito com a reabilitação da pessoa com deficiência e sempre treinando. Hoje, que eu descobri uma forma nova da gente se organizar num guarda-roupa, não sei se você sabe. Uhum. Hoje tu orienta a pessoa a botar a roupa no lugar, escolher. Como é que é essa organização no guarda-roupa? Pergunta meio estranha, mas é que eu quero depois passar o que eu inventei. Não, a minha é fantástica, vai funcionar legal. Então, eu acho que a minha, pela nossa personalidade, é bem parecida. Eu vou contar a minha. A minha é a tua, porque assim, ó, eu não ligo por roupa, o que vier pela frente eu vou botando. Eu não sei, agora já botei eu escolho, sabe? Meias diferentes. Não, mas sabe o que eu faço agora? Se serviu, eu uso. Não tem outro caminho. Exatamente.
Não organizo mais. Agora eu vou agora. Se for da Rose, não vai entrar. Não vai entrar. Não vai. Serviu. Pronto. É basicamente a mesma coisa. É para nós ir Essa questão do guarda-roupa, ela é mais para o uso feminino. É claro que tem muitos homens que têm Mas hoje tem aplicativo, tem. Hoje já tem muitos aplicativos. O óculos que tu estavas usando ali, que é um óculos da Meta Eye. O óculos já é um futuro. Ele já é o futuro. É um óculos que ele tem mais câmeras aqui na frente. Mas esse óculos aí conta dinheiro também, não? É claro, ele explica, ele fala tudo, faz a descrição e ele faz uma filmagem, ele faz fotos, tudo falando mais. em descrição, vamos lá, assim, Sanderlei, quando era cego, Sanderlei, lá, né, tu me ouvia. Aí Sim. quando tu me visse, pô, aquele cara era bonito mesmo. Pensasse isso, não. Não foi. Mais ou menos por aí. Tu é meu amigo, né? Tu não vai. Não vai. Então, o Sanderlei foi um cara que chegou até a gente através do Dr. Júlio também, que é o Dr. Júlio César Bodoc, que é o nosso médico oftalmologista de Brusque, né? Fez a indicação para ele nos procurarem na associação. Na época nós tínhamos a associação, trabalhávamos na prefeitura, ainda tem associação. DVB, né? Exatamente, a DVB, Associação dos Deficientes Visuais de Brusque e região. E foi fundada depois da Advir, né? Que a gente viu a necessidade de ter também um ramo da Advir lá para Brusque, a gente fez a Associação de Brusque também. Os deficientes tinham que viajar. Exatamente. Na época era muito difícil, né? A associação foi fundada em 2002. E aí, então faz um bom tempo. As suas famílias, né? Exato. E aí o Sanderlei nos procurou ali, que desde 2002 também, ele chegou funcionário da prefeitura de Brusque. Sendo conduzido pela esposa. Sendo conduzido pela esposa. Ele veio cego totalmente, sem bengala, sem nada. Ele usava um cabo de vassoura. Ele já estava com a tecnologia. Sempre foi gay. Com a tecnologia local dele, é o cabo de vassoura. Lá do Moro, Sanderlei. Vassoura, não? Não, ele morava. Vassoura não. Sou eu do Moro. Ah, tá. Sanderlei, mas quando tu ficou cego, tu nunca tinha convivido com uma pessoa com deficiência? Nunca tinha experienciado? Muito pouco contato, cara. Eu tinha um conhecido, que é até conhecido do Pavês, eu acho, não sei se tem, um cara ali do Clareíba, que é um senhor, já ele é deficiente visual há muitos anos. Então eu jogava futebol com os dois filhos dele, Mas né? tu jogava como vidente, vamos dizer Isso, jogava como vidente. No Brusque e tudo, jogou no Brusque, né? Sim, não profissionalizei, mas joguei na base. Mas jogava uma bolinha. Dava trabalho correr atrás de ti. Né? A gente tentava, a gente gostava, mas não cheguei a profissionalizar. E jogava muito final de semana, assim, no Amadores, torneio, campeonato, né? E os filhos do Seu Miro, lá do Clareíba, eles jogavam junto com a gente. Então, era a pessoa, assim, que eu tinha mais contato, que eu conhecia mais próxima de mim, vamos dizer assim, com deficiência, né? E só que eu acho que ele nunca foi um cara que teve orientação em mobilidade, entendeu? Sim. Então, era a base que eu tinha. Então, o que eu fazia? Eu colocava a mão no ombro de alguém e aí eu saía no ombro da esposa, no ombro do meu irmão, de um amigo meu. E... Ô, Sandra, mas tu sempre teve um sonho, eu lembro que tu conversava e eu sempre te ouvia, sempre tu queria voltar a enxergar, tu tinha isso como meta, né? Eu acho que batalhou, né? Eu acho que o pessoal ficava um pouco, quando conversava comigo, eu tinha isso muito em mente, eu não vou dizer certeza porque a gente não tem certeza de nada, mas eu tinha isso, né? eu buscava muito, entendeu? Porque quando eu me acidentei, eu tive um cara que me tratou em Florianópolis, e eu não vou saber o sobrenome dele, só lembro que o primeiro nome era Charles, e esse cara ele me falava muito sobre uma córnea artificial que estava sendo desenvolvida nos Estados Unidos, entendeu? Que é o que tu usa hoje. Que é o que eu uso hoje. E aí, assim, ó, vocês falaram do Dr. Júlio, foi a virada de chave para mim, foi o Dr. Júlio. E eu agora, enquanto vocês conversavam, eu acho que eu não conheço ele visualmente ainda. Olha. E fazem 16 anos já que eu fiz a cirurgia e voltei a enxergar. Então vou marcar esse encontro. Porque assim, ó, eu tava uns 2 para 3 anos fazendo meu tratamento em Floripa, toda semana indo a Floripa, com o meu ex-patrão, o Marcos, que depois até a gente... Que foi uma pessoa parceira também, muito embora foi na empresa dele. Meu paizão, foi na empresa dele, acolheu, né? Marcos Krieger, né? E a gente, toda semana ele me levava a Floripa, sempre com o carro dele, ou ele, ou um outro funcionário, ou uma pessoa da família, toda a vida junto. E um belo dia a gente voltando de Floripa, aqui no trevo de Itajaí, entrando para Brusque, eu falei, cara, eu não tenho mais intenção de ir a Floripa porque parece que não tem mais recurso. Esse cara que era o Dr. Charles, que ele veio a sair, foi trabalhar em outra cidade, ele veio sair lá do hospital regional onde eu me tratava na época, né? Sim. Ele não estava mais lá, então eu perdi um pouco o contato sobre algum recurso que teria. Os médicos lá simplesmente, não tem o que fazer,
tal, o globo ocular estava inteiro, mas não tinha visão, né? Certo. E para fazer um transplante de córnea, a minha queimadura foi muito grave. Se transplantasse, segundo eles, ia rejeitar, transplantava de novo, rejeitava até perder o globo ocular, que era o que tinha inteiro de momento, né? E a gente entrando aqui para Brusque, eu falei pro Marcos, acho que não tem mais recurso. Aí ele falou, cara, mas a gente não pode desistir agora, estamos aí 2, 3 anos já na correria, não é agora que a gente vai desistir. Não, mas em Floripa, infelizmente, no momento não tem recurso. Então vamos achar um médico em Brusque para ficar te monitorando, controlar teu colírio e tal. Entrou o Júlio. Aí marcou a consulta com o Dr. Júlio. Na mesma consulta que ele falou, cara, tem um caminho aí. Palavras dele, tinha as 2 filhas estudando na Unifesp, em São Paulo, né? Vou encaminhar vocês para lá, se vocês tiverem interesse de ir. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o teu caso aí é meio complexo. Eu vou te indicar um cara aí que trabalha com orientação e mobilidade para ti ir. E eu tinha interesse, porque assim, que era o Cid da associação. O médico era parceiro teu, então. Sim. Na mesma consulta, na mesma consulta que eu tive o encaminhamento para São Paulo, que depois eu vinha fazer a cirurgia depois de uns anos, foi o encaminhamento para DVB. Era DVB já na época. Eu quero aproveitar, já que vai entrar na reabilitação, me veio uma curiosidade. Sim. O Cid te deu uma bengala? Não. Então, porque assim, quando eu ganhei a primeira, eu botei fora, né? Então, por isso que eu tô perguntando como é que foi contigo. Não, eu tinha essa vontade de aprender, cara. Eu ia na casa de um amigão meu que morava na minha rua lá, eu ia com um cabo de vassoura, que uma vez ele falou antes que eu não tinha bengala, então eu pegava o cabinho. Funcionava, né? Funcionava do mesmo jeito. Na verdade, eu nunca fui um bom motorista de bengala, então tudo certo. E aí eu tinha essa vontade de me reabilitar, porque o mais difícil para mim, eu não sei se para outras pessoas que se acidentam, se é isso também. Para mim, o mais difícil foi perder a minha liberdade, a minha autonomia de sair, de fazer, ir no mercado, de fazer as coisas que você quer fazer, entendeu? Certo, imagina. Noite para tudo, né? E aí mas depois tu conseguiu voltar a ter essa rotina, sabe? Mesmo cego, tu conseguiu recuperar o cotidiano, o dia a dia teu. Um pouco, né? Porque você vai se adaptando, mas é muito difícil, cara. Como eu digo, o cara que se acidenta, ele não tem a base que o Pavês estava falando de nascer, é muito rápido. O teu organismo, o teu corpo todo vai se adaptando àquilo. Cara, e um acidente, do dia para noite, tu fica vendido. Aí entrou a gente lá da associação, e é por isso que é importante a reabilitação para a pessoa com deficiência, né? O Sanderley fez uma visita com a esposa na associação, lá na fundação, certo. E depois a gente falou, nós vamos lá um dia desse na tua casa, e na semana seguinte nós aparecemos lá na casa dele com a bengala, era eu e o outro Sidney Knis, que também é cego, foi junto, e nós fomos levar a bengala, e aí encontramos o Sanderley na varanda da casa dele, e eles, mas como é que vocês chegaram? Como é que vocês fizeram isso? Eu disse, nós podemos te ensinar tudo isso, e muito mais, nós podemos te mostrar a vida, como ela pode ser também muito boa, mesmo sem a visão. E aí ele será e tal, mas claro que sim. Aí ele logo topou, porque a gente falou da possibilidade novamente dele voltar a jogar futebol, e era o que motivava muito. Duvidasse desse, no começo ele duvidou. Eles estão querendo mentir para me tirar de casa, né? Como é que vocês chegaram aqui? Eu tava... Só os dois sozinhos, né? Desculpa te cortar aí pra ver. Eu tava lá na minha varanda concentradinho, ouvindo o radinho, que o cego que não tem o radinho de pilha não é um cego original. Não, é cego da época. Hoje em dia não é cheio das tecnologias, tem óculos conversando com a pessoa. O que naquele dia, que quando o Cid chegou, que até hoje tu não falou pra ele? Conta hoje, assim, o que... Não, mas eu já falei pra ele. Nada ficou assim... Eu ouvi um barulho na brita, entendeu? Na entrada de casa... uma bengala raspando na brita. E os caras conversando, eu falei, caramba, o que tá acontecendo, cara? Estão sendo atacados. Pavês e o Knis chegando lá em casa. Viemos te trazer uma bengala de presente, te convidar para dar uma volta. Belo presente, hein? Mas quem vai com nós? Boa. Eu vou sair com esses dois aí, você pensou, né? Vai só nós 3. Eu disse, mas para onde que a gente vai? Né, vamos pegar o ônibus, vamos dar uma volta no centro, se quiser conhecer meu apartamento. Pavês falou, falei, não, até aí tudo bem, mas... Só nós 3. Quem tá esperando nós ali fora, ninguém? Porque eu fazia caminhadinha de 50 metros para ir na casa de um amigo meu, entendeu? Entendi. Assim, né? No começo é difícil.
E o convencimento se deu realmente da possibilidade dele voltar essa autonomia do ir e vir e a vontade de jogar de novo futebol, que a gente mostrou para ele que era possível voltar a uma paixão que ele tinha, né, que ele jogava e voltar a jogar futebol como cego. Jogamos vários campeonatos aí. Depois do futebol a gente foi para outras aventuras, né? Fomos para o futebol, xadrez, surf. Então, isso. A gente mostrou a vida do cego como ela é. Então, a gente sempre, graças a Deus, eu, tu e os deficientes aqui do nosso Vale do Itajaí, realmente sempre fomos bem estruturados nessa questão do paradesporto, da autonomia, do estudo. O Álvaro buscava muito isso. Sempre buscou, e a gente sempre tinha o que era de tecnologia de ponta, a gente sempre teve aqui de primeira mão, com a ajuda da própria Univale, né? Desde que veio os computadores ali, o DOSBox, tudo como é que mais. foi fazer o curso de fisioterapia sendo cego? Então, foi o primeiro do Brasil a se tornar. Foi uma luta. Eu era o terceiro do Brasil. O terceiro do Brasil. Teve 2 deficientes, um se formou com baixa visão no Rio Grande do Sul e o outro cego, que era o Xi, lá em Curitiba. E tu atuou na área? O terceiro, sim, mais de 17 anos atuando no... Eu teve um momento da minha vida que eu era que nem o pai do Chris, aquela série lá dos anos 90 e 80 aí, eu tinha mais de 3 empregos. Eu tinha da prefeitura, né? Agora tá aposentado já? Não, ainda não, falta um pouco. Mas eu tinha da prefeitura, eu tinha do Sindicato do Comércio, eu tinha do Senai, professor do Senai, então a gente tinha várias questões, né? Mas isso mostra que a pessoa com deficiência tem a sua produtividade. Né? Exatamente, busca o seu próprio sustento, busca o seu próprio... Paga seus impostos. Paga os seus impostos, compra seus apartamentos, faz os investimentos, enfim, vai atrás de tudo. Mas o que sempre me motivou e me apaixonava do trabalho era como voluntário na associação, né? Sim. E aí a gente realmente fizemos o surf, fomos os melhores surfistas. Somos até hoje. Ninguém tirou o título. Os 2 melhores de Brusque. Surfista cego de Brusque. Só tem nós 2. Tudo bem. Só não precisa uma competição justa, né? Os melhores surfistas cegos de Brusque. E era isso é um título a ser comemorado. Surfista de Havaiana, porque a gente não tinha prancha. Agora a gente tem. Agora a gente tem uma prancha. Tivemos até o patrocínio da prancha de um amigo de Sanderley. Vocês enganaram então lá. Ouviu nós na rádio. Se poder fazer jabá, eu vou dar o nome da loja. Pode. Já aproveita e diz quem faz prancha em Brusque aí, vamos fazer acontecer lá. Porque talvez tenha um macete que ele deixou vocês em pé, vai saber, né? Pois é. Ou não, prancha é igual, na verdade, prancha é igual. Ele só presenteou com a prancha, ele tem uma loja de móveis. Mas ele não adaptou nada, é a prancha. Não, a prancha é normal. Prancha normal. Mas só para nós dar uma sequência, hoje tu tem um filhinho e o nome dele é Lauro. Isso. E esse nome é homenagem a teu médico, é isso, né? Exatamente. Que ele foi pioneiro em trazer a técnica dessa córnea. Fala um pouquinho dessa córnea para quem... Porque eu fico pensando assim, hoje nós não conseguimos, enquanto gestores públicos, Sim. enquanto prefeitura, órgãos, às vezes um óculos não chega lá no colégio, uma criança que precisa e acaba tendo dificuldade de estudo. Sim. Imagina quando que vai chegar essa tecnologia para todos, entende? Então fala um pouquinho dela para nós conhecermos e quem está nos acompanhando. Para a gente fazer uma ordem ali para o pessoal entender, né? Então eu fiquei esses 3 anos ali, mais ou menos, me tratando em Floripa. Com essa consulta com o Dr. Júlio, a gente começou a ir a Florianópolis, a São Paulo, na época, na Unifesp, lá, né? E lá, então, de princípio, apareceu uma cirurgia bem inovadora também com células-tronco. Que aí pegaria córnea. Não lembra a data, Sandra? Que ano isso, não? A primeira vez que eu fui a São Paulo foi em 2005. 2005 já? Faz 20 anos já. Completando 20 anos. Olha. E aí, 2006, foi final de 2005. Aí, 2006, a gente começou a ir a São Paulo com mais frequência. Mas entre 2006 e 2007, cara, eu tive uns probleminhas de câncer aí nessa caminhada para ajudar, para a coisa ficar mais legal, assim, mais tranquila. Agora ficar mais tranquila, né? E aí... Os problemas, não, 2 cânceres nessa... Dois. E um capotamento no meio, né? Não, o capotamento foi mais depois. Foi depois? Foi depois. E aí... Para vocês verem que o Sanderley diz que gato tem 7 vidas, né? O Sanderley tem 15 já. Já usou a minha, da Rose, mas sempre forte, com energia. Mas continua, Sanderley, tô falador hoje, né? E aí... Não, mas a gente veio aqui para isso. E aí a gente
com esse probleminha de saúde, né, cara, a gente acabou adiando a cirurgia em si, que seria para tentar recuperar a visão de alguma forma, né? Mas com célula-tronco, naquele caso. Isso, com células-tronco. Então a gente foi aguardando e foi adiando, porque aí a preocupação já não era mais a visão, a preocupação era com a vida, que o câncer a palavra câncer mexe muito com todo mundo, né, cara? Mexe, impacta. E aí foi adiando, resolvendo esses problemas dos dois tipos de câncer que eu tive, né? Graças a Deus consegui superar os dois. Aí eu falei, agora é a hora de ir firme, a fundo na visão para recuperar. Que como falou isso, eu sempre tive essa vontade de tentar recuperar. Parece que alguma coisa fala, vai que uma hora vai dar algum resultado, né? E aí eu indo a São Paulo, depois desses tratamentos, comecei em 2007 para 2008 de novo. Aí os caras falaram, infelizmente a cirurgia com células-tronco tá descartada a cirurgia, porque tem que baixar a imunidade do corpo para aceitar as células. É uma coisa que a gente... Não podia correr esse risco. Então... Fomos para o plano B, que seria a córnea artificial, que até então em São Paulo eu não tinha ouvido falar ainda. Apenas lá no início aqui em Florianópolis por esse Dr. Charles, né? Sim. E aí, chegando lá no consultório, primeira vez que eu conheci o Dr. Lauro, ele me consultou e disse, olha, cara, tu é um dos melhores pacientes que já tive aqui para receber essa córnea. Na pior das hipóteses, tu vai assistir TV e comer maionese. Eu lembro das palavras dele. Aí a gente saiu do consultório, pediu para guardar. Eu falei para minha mãe, que estava junto na época, eu falei, mãe, eu quero assistir TV porque comer maionese o cego também come. Se assistir TV vai dar boa. A maionese... Se fosse de pertinho, né? Você assim, bem coladinho na TV, mas E aí a gente fez todos os exames e tal. Isso já tinha se passado aí uns 5 anos que eu estava sem enxergar, né? Com 5 anos e 4 meses, para ser mais exato, eu fui a São Paulo para colocar essa córnea artificial aí com o Dr. Lauro, cara. E deu um resultado muito bom, cara. Deu um resultado bacana. As chances que ele falava era quais, assim? O pessoal lá, o Dr. Lauro, a equipe dele, eles não trabalham muito assim com porcentagem de chances. Tem a oportunidade de tu fazer essa cirurgia, mas eles não te dão uma garantia de nada, assim, entendeu? Entendi. Eles falavam para mim que eu era um dos melhores pacientes, por ser um cara mais jovem. Era até uma cobaia, né? Não, até hoje ainda a cirurgia é experimental. É experimental. Foram 9 cirurgias, né? A tua foi a 9ª cirurgia. Minha foi a 9ª. E na época o Sanderley ficou até famoso, aparecendo no jornal, do documentário na Record também. Teve a reportagem. O jornal do SBT. SBT Repórter, teve do SBT, eu estava junto. Também estava junto. E a tua mãe te conduziu, né? Tu comentou agora que ela estava contigo. Hoje tu vai dirigindo a São Paulo e volta. É isso? Sim. Sucesso absoluto, então. Sucesso total. Ultimamente eu não tenho ido de carro por causa Sim, mas já fui muitas vezes que eu já perdi a conta de quantas vezes. Fantástico, né? E a gente fica aqui sendo cego, imagina isso, né? O que é e como é voltar a enxergar. E além, assim, naquela época que nós estávamos num momento que era o carnaval, acho que a gente até estava junto. Vocês dois estavam juntos. Nós estávamos juntos. Sim. Recebemos uma ligação do Sanderley, tô vendo a televisão, parece que tá dentro de um aquário. A televisão tá voando para um lado e para o outro, mas eu tô vendo. E aí foi o primeiro momento emocionante da gente comemorar em Brusque, era um dia de carnaval que nós estávamos lá e recebemos a ligação do Sanderley falando os primeiros relatos, a primeira impressão do momento de visão que ele teve. E aí foi muito emocionante e o que emociona ainda até hoje, né, até semana passada, o Sanderley agora ele é também um reabilitador e um entusiasta de levar as pessoas com deficiência até São Paulo. O Sanderley eu acho que já perdeu as contas de quantas pessoas ele já encaminhou, algumas com resultado que não era tão positivo, outros com resultado bom, outras pessoas estão em tratamento, né? Então tem algumas pessoas com deficiência que foram para lá encaminhadas pelo Sanderley para tentar essa chance que ele teve lá também. Nós temos um tempo muito curto, eu quero pedir aqui para o nossa produção, eu ouvi isso na TV, eu achava tão legal, dizer assim, eu falar produção, né? Aí eu vou poder falar, né? Eu quero pedir para o nosso amigo Xande aqui, que nossa produção possa passar um videozinho, que é o primeiro vídeo, que é um documentário nosso, que é onde fala um pouquinho da minha história. São 30 segundos, quero que você acompanhe, depois eu vou fazer um chamado para esse documentário. Pode publicar para nós, Xande? E ainda temos a participação especial. As primeiras horas do dia,
podem determinar o futuro de um homem. Eu acredito que a fé, a esperança e a vontade de vencer são a combinação de uma fórmula que dá certo. Para que os nossos amigos entendam, quem está em casa, é um documentário um pouquinho da minha história. Eu já publiquei ele um pouquinho no Instagram, mas na íntegra nunca foi. Ele tem mais de 8 minutos, onde fala da minha vida enquanto profissional, enquanto vereador, casado com a Rose, a superação da cardiopatia da Maria. E eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Nós temos um desafio bastante ousado, mas eu gosto de desafios, de superar a meta. Nós queremos 1000 inscritos no canal para veicular esse documentário na íntegra. Quem tem essa curiosidade, quer conhecer um pouquinho da nossa história, então curte, compartilha, passa a seguir o nosso canal, mande para os amigos para que a gente possa veicular esse documentário na íntegra com um pouquinho da nossa história. E nós vamos agora para uma outra participação especial, Sidney Sanderley, vocês fiquem atentos à tela, nós vamos para o segundo vídeo. Vai vir um momento agora do quadro Gente Pequena Também Pergunta, né? Então é curiosidade de uma criança, e aqui é tudo em família, para a gente não ter que pagar ninguém, né? Então, quem pergunta aqui é a Maria e a Rose. Então agora vamos para a próxima interação aqui do quadro Gente Pequena Também Pergunta. Oi, gente, meu nome é Maria Marcele e eu tô aqui pelo quadro Gente Pequena Também Pergunta. Agora a pergunta é pro Sidney. Sidney, qual a diferença entre andar de bengala e cão-guia? E se você sente muita saudade do Brian? Eu não queria que ela perguntasse. Então, com depois certeza, se puder mostrar o outro cão-guia que te acompanha. com certeza a saudade do Brian é imensa, né? Agora, no dia 3, fazem 2 anos que ele faleceu de um tumor no baço. O teu primeiro cão-guia. Primeiro cão-guia, o Brian. E o Klaus está aqui debaixo da mesa, se quiserem dar uma olhada nele. Klaus, de pé aqui, de pé. Klaus, ó. Aqui tá, não sei se dá para ver o Klaus aqui. Eu acredito que sim, tá dando para focar, né? O Klaus é o segundo cão-guia do Sidney. O Klaus é o nosso amigão também. E sim, andar com a bengala e com o cão-guia é uma diferença imensa, né? A questão da liberdade, a questão da interação social que o cão-guia traz, sem explicação, porque a bengala, eu sempre falo nas minhas palestras, né? Que agora eu também sou empresário, sou palestrante, eu tenho uma empresa de palestra. Eu sempre falo nas palestras aí com as crianças que a bengala normalmente afasta as pessoas, porque as pessoas saem na frente para o cego, porque normalmente o cego vai bater para achar o obstáculo, para contornar o obstáculo. O cão-guia não. O cão-guia, ele atrai as pessoas, ele contorna antes do impacto do obstáculo. Então, a bengala, para quem enxerga o cego ir até o obstáculo e tocar e quase bater com a cara no obstáculo, é angustiante. E o cão-guia não tem isso. Ele antecipa o obstáculo e sai. Então a grande diferença é quase, até melhor do que ser guiado por um humano, por exemplo, porque ele vai se antecipar. Às vezes o humano esquece de avisar um degrau, uma porta, e a gente acaba tropeçando. O cão-guia, ele não tem esse esquecimento, porque é o trabalho dele. Então é muito grande a diferença de andar de bengala e de cão-guia. E a saudade do Braille, ela sempre vai existir, é imensa, né? Enquanto a gente viver, eu acho que não vai esquecer do nosso amigão Braille. Vai ficar na mente. E a Maria lembra do Cid, lembra do Braille, não tem? Ela sente falta disso. E se eu puder falar, eu acho que é interessante o uso do cão-guia, cara, porque assim, ó, ele quebra aquele gelo, aquele pré-conceito que a pessoa tem do deficiente visual, entendeu? Ele aproxima, né? Às vezes sabe que eu sempre fui um cara, eu sempre quis ter o meu cão-guia, mas na época a gente não tinha muito acesso. Perfeito. Então eu tive um labrador e eu adestrei ele à minha maneira. Cabeção. Ele me guiava só para onde ele queria. mas era um protótipo, era alguma coisa. Ele foi o avião que não decolou do Santos Dumont, mas foi legal. De alguma forma te ajudou. Então nós vamos agora para outra pergunta da Maria. Vamos para a próxima. Meu nome é Maria Marcele, eu tô aqui pelo quadro Gente Pequena Também Pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Sanderley. Quando você voltou a enxergar, o que mesmo você queria ver? Boa pergunta. O que você mais queria ver? O que você queria ver? Que você estava com saudade de ver? Ai, cara, isso eram tantas coisas, mas eu acho que eu vou falar sobre a primeira cena que eu vi, que eu acho que é capaz de começar a cair um cisquinho no olho,
que quando o doutor Lauro tirou o tampão, ele chamou a gente ia fazer uma reportagem no dia seguinte para a Record, para o Domingo Espetacular, né? Verdade. E ele falou, Sanderlei, vai no pronto-socorro, vamos tirar o tampão antes, porque ele também queria ter uma certeza que estava tudo certo, né? Que fantástico. E então, quando ele tirou o tampão, a minha mãe estava ajoelhadinha do lado, e isso aí me emociona um pouco, Imagina porque é uma coisa que eu tenho muito viva na minha mente, né? Então, a mãe ajoelhada, agradecendo, então foi uma cena fortíssima que nunca mais saiu da mente. Eu operei em 2009, são 16 anos aí, 16 anos e meio já de cirurgia. Mas tinha muitas coisas para ver. Meu Deus, cara, tinha a esposa em casa que era 5 anos que eu não via, meu pai, meus irmãos, tinha um afilhadinho, o Davi, filho do meu irmão mais velho, nasceu no dia do meu acidente. Fui ver ele com 5 anos, então... A Lu, que ele pensava que era de cor negra, e ele, eu acho que ele falou brincando, ele disse que achou que era uma negra. Loira. Estávamos aguardando na rodoviária para ver se ele reconhecia visualmente. Por isso que eu perguntei o que ele imaginava de mim, né? Não, já pesquei. Isso, Vanderlei me conheceu. Agora nós nós vamos para outro momento, que é uma reflexão com a psicóloga. Nosso tempo está aí correndo, então eu passo para a Rose, para de tudo que ela ouviu, né? Esse momento de parar e pensar com a psicóloga. Então, eu queria perguntar para você, Sanderlei, Sim. quando você se deparou, estou cego, não, né? E agora? Qual foi a primeira coisa, as primeiras coisas que passaram na tua cabeça, assim? Você abre o coração pra gente. Você realmente achou que e agora não tem mais o que fazer? Você chegou a ficar com depressão, ficou mal? Assim, cara, de início eu passei uns 15 dias, o baque foi tão grande que eu perdi até o equilíbrio do corpo, e isso não é por um... É o que acontece com a pessoa mesmo que tem a visão normal, o que aconteceu comigo, e relato dos médicos, eles orientavam a gente de início, me orientavam, né? Até para fazer xixi sentado pela manhã, para ter cuidado quando fosse escovar os dentes, porque você perde o equilíbrio do corpo. É muito comum, segundo eles, a pessoa acabar se acidentando de início. Você perde toda a noção de direção, você perde total, assim. E até ir ganhando isso de volta leva um tempo. A parte da depressão em si, eu fui, eu acho que um dos poucos aí que a gente conhece dos deficientes visuais, acho que eu pulei um pouco essa parte. Verdade. Não que eu estava feliz na época com a situação, mas como o Marcelo falou antes, eu sempre tive era muito forte dentro de mim. Força que dizer que você voltou a enxergar. Então eu me alimentava daquilo ali para não deixar a tristeza, a depressão tomar conta. Até mesmo porque na minha família, meu pai, meu tio, eles tinham um histórico de depressão. Tem, né? Meu falecido pai teve, meu tio é depressivo e tal. Então eu pensava assim, se eu deixasse a peteca cair, aí era o fim dali. Então a ideia prolongar. Uma das formas que o Sanderlei buscou, e eu achei muito interessante, foi através do humor, né? A gente brincava de tudo, a gente brincava sobre tudo, e assim, um dos motores dessa questão humorística foi acho que 35, 40 CDs de piada que ele foi adquirindo ao longo do tempo dessa dança. Umas piadas que eu... Exatamente. Ele tinha, eu acho que todos os humoristas, ainda tem lá. Tudo guardado. Tem uma coleção de CD gigante lá, e a gente, depois com a interação, através do humor, através do esporte, através da interação com outras pessoas com a deficiência, eu acho que isso se tornou mais leve. Esses 5 anos para ele foi uma aventura que ele passou, que até ele escreveu um livro, né? Ele tem um livro escrito da vida dele, como cego, como ex-cego. Até para quem está nos acompanhando, o Sanderlei tem um livro. Quem aí trabalha com edição, gosta de escrever, e né, o Sanderlei está procurando, né, alguém para uma editora, alguém para publicar esse livro. São histórias: 2 câncer, uma cegueira, um capotamento e tantas outras coisas, e está firme e forte. Então a gente deixa esse convite aí também, quem nos acompanha. O Sanderlei está buscando esse parceiro para poder lançar essa história, né? Como o Sidney também tem a sua história. Eu queria convidar vocês para um quadro novo, aqui sempre vai ter novidade, que é Desse Limão Fiz Uma Limonada, né? Ou seja, eu vou falar uma palavra negativa, talvez não tão boa na vida de vocês, e vocês vão falar o que aquilo
trouxe algum reflexo para vocês, alguma palavra ou algum sentimento. Pode Positiva ser? Vocês em topam? palavras. Perfeito. Vamos tentar. Eu começo com o Sanderley e a Rose faz com o Cid. Sidney. Ok. Aí eu vou falar uma palavra tipo assim, casamento, coisa... Não, peraí, não, assim, Não, não. casamento não, é brincadeira, é brincadeira. Já comecei errado. Ele combinou comigo, gente. ele combinou. Tá tudo treinado. Temos que falar algumas palavras e tu fala o que vem pra ti, tá, Sanderley? Tá certo. Cegueira, Superação. um câncer, Complicou um pouquinho. segundo câncer, Praticamente fim da linha. capotamento, Susto. Volta a enxergar. falecimento do pai, Uma das piores coisas que a pessoa pode passar na vida. e toda a tua situação, que palavra, que frase que fica da tua história, da tua vida, para que as pessoas possam ter como um lema? Não desistir, tentar sorrir até mesmo dos problemas e seguir em frente, sempre. Perfeito. Rose com o Sidney. Esse é o nosso Diga lá. quadro. Isso é uma novidade. Esse Esse não aí é- fiz uma limonada. Ficou muito sério. Essa E esse- Maria Gabi. Um bate-papo. A gente inventa, mas não copia, entendeu? Exatamente. Werner. Diga lá. E só pontuando assim que essa questão que o Sidney trouxe do Sanderley vencer com humor, isso é científico, né? A gente tem estudos da teoria cognitivo comportamental que demonstram que se eu tenho um pensamento negativo e eu venho com um pensamento positivo e eu não estou feliz, mas eu sorrio, o meu sistema vai entendendo que tá tudo bem. Né? Eu tô ansiosa, mas eu respiro, é como se eu mandasse uma informação pro meu cérebro. Está tudo bem, você está respirando calmamente. Então vamos acalmar todos os mecanismos de defesa aqui do teu sistema, porque tá tudo bem. Agora vamos lá, Cid. lá. Cid. Eu tenho que falar coisa ruim. É difícil, Diga, porque às vezes eu tenho que falar coisa... Vontade de Tipo- falar coisa boa, né? Mas eu tenho que falar coisa ruim. Casamento. Mas ele transforma. Isso vai dar, viu? Então, a perda. Perda, o braille. No braille. Medo. Medo de ficar sozinho. Achei que era acabar a cerveja. Morte. Morte. Agora tem muito a minha mãe, que está bem doente, né? Ela está com Alzheimer e está bem debilitada, então provavelmente a morte agora é a minha mãe. Sinto muito. Cegueira. Cegueira, para mim, foi uma oportunidade de encarar a vida de outra forma, né? Foi uma transformação aí com 14 anos e eu acho que se eu não fosse cego, não sei se eu estaria aqui hoje, porque meu pensamento é muito acelerado, muito aventureiro. Eu acho que se eu tivesse visão, não sei se eu estaria aqui hoje. Entendi. Muito obrigada, Sidney, por trazer, né, essas questões pra gente. A gente sabe que a vida é cheia de obstáculos, desafios, mas de muita superação. E eu queria que você, aproveitando, compartilhasse com a gente, assim, como é que foi pra você, depois de reabilitar o Sanderley? Eu sei que vocês criaram uma amizade, um vínculo muito forte, ter ele novamente na tua vida, agora enxergando, assim, o que mudou pra você? Provavelmente ele passou a ser teu escravo, né? Porque quem Mudou, tem olho exatamente, na terra quem de tem cego olho, é quem escravo. tem olho na terra de cego é escravo, não é rei. Porque normalmente vai sempre servir e tudo mais. Então, assim, o que me deixou bastante impressionado é que o Sanderley, depois que ele voltou a enxergar, a gente talvez esperava dele que ele fosse viver a vida dele, né, com os amigos de antigamente e tudo mais, e fosse ter uma vida compatível com a visão que ele tinha. Mas ele nunca se afastou, nunca saiu, né? Sempre se mostrou ali parceiro para ajudar na associação, para ajudar aí nos nossos eventos, para ser um voluntário, né? Então, o que nos surpreendeu é que mesmo a pessoa voltando a enxergar depois que ela conhece o mundo do cego, conhece o mundo da deficiência, a pessoa vê que realmente é necessário ter essa interação de cegos com não cegos, de deficientes com não deficientes, para poder ter uma vida de inclusão, uma vida digna, uma vida justa para todos, não só para aqueles que não têm deficiência, não têm visão ou não têm uma perna, mas para aqueles também que têm a deficiência, né? Para aqueles que não têm, para aqueles que têm,
para ter a oportunidade Cid. da convivência com as diferenças. Acho que isso é importante que ele nos mostrou E de os não se eles afastar. Ficou Exatamente. sempre juntos, né? Sempre junto. Sempre junto. Hoje faz mais tempo que a gente Apesar conhece que- do que de vida dele. Eu acho que a gente estava discutindo, faz 21 anos que a gente já se conhece e estamos sempre aí. Faz uns amigos 20 anos que e- esse cara, mas acho que um carvão naquela churrasqueira na casa dele faz uns 30 que ele não coloca. né? Você- Quase isso. Não, de vez em quando, quando eu tô lá. Ah, é? Eu tô lá. Vai ter... É que tu mora E muito tá cheio de longe. pertinho, pô. Não, é Não, mas só a gente hoje... faz. Ô, Sidney, o que você diz? O que eu gostaria que você deixasse uma mensagem, assim, para quem está prestes a perder a visão? Então, para quem está prestes a perder a visão, eu digo que a vida não acaba, porque a gente tem duas escolhas. Ou a gente escolhe se entregar, acabar a vida, ou a gente escolhe viver do jeito que dá. E escolher do jeito que dá é viver uma vida diferente, uma vida de aventura, uma vida como a gente mostrou para o Sanderley que era possível naqueles 5 anos que ele ficou cego. Então, assim, pode ser que a pessoa que está perdendo a visão hoje, daqui a 5 anos, daqui a 6, ou daqui a 7 anos, ela volte a ter visão novamente. Então, não acaba ali quando perde. E enquanto está passando por aquele momento, aquela fase, ela não perca a esperança, ela tenha, assim, um propósito de levantar todos os dias de manhã feliz, né? Às vezes a gente, claro, Claro. tem as dificuldades, Oscila, né? mas feliz porque ainda tem a oportunidade de estar vivo. Então, uma pessoa que vai perder a visão, que ela não desista, que um dia talvez venha uma cirurgia inovadora, que a tecnologia está aí para isso, a informação está aí para isso, que como o Sanderley teve a oportunidade de voltar a enxergar, todos poderão ter também no futuro. É verdade. Agora eu quero perguntar para o Marcelo. Marcelo, você... Mas tá combinado Essa não em estava casa, nós combinada. estamos todo dia juntos, isso não estava programado. Marcelo, e Nem no pisquemos caso um pro de- outro para ver se funciona. No caso de não voltar a enxergar, porque uma vez eu questionei o Marcelo se ele queria voltar a enxergar e se isso mudava alguma coisa na vida dele. E eu queria te perguntar hoje, Marcelo, você é feliz sendo cego? Mas tu quer, se eu quero voltar a enxergar? Não. Você quer voltar a enxergar ou Ah, eu você te- não sente essa necessidade? Eu tenho uma inveja de Sanderley, por isso que eu convidei ele. Você pode, eu quero pegar esse açúcar aí, quero conhecer o doutor Lauro. Tudo. Não, eu brinco, mas hoje é aquilo que o Sidney falou, né? É importante enxergar, é muito bom enxergar, não dá para fazer aqui uma apologia à cegueira, nem esse é o nosso propósito. Mas claro que não é o fim. Existem caminhos, a tecnologia é muito evoluída, são quadros e quadros. O quadro do Sanderley foi viável, do Sidney também nem o meu. Eu lembro até aqui, há um tempo atrás, não sei se vocês acompanharam, o Tadinho dos Macacos, né? Estavam fazendo um estudo que estava fazendo transplante da cabeça do macaco, né? Do corpo. Sim. E eu pensei, pô, se der certo é a minha chance, né? Que ele troca a cabeça. Aí não deu. Cabeça. Tem o olho Aí, de ônibus aí também. não deu muito certo. O macaquinho morreu, eu disse, então não vai dar certo. Não, mas para responder a Rose, nós temos hoje muita tecnologia. Sou feliz sim, Rose. E a deficiência, ela, claro que traz outros obstáculos, traz uma outra forma de conduzir a vida, mas ela não inviabiliza, ela não... eu acho que não dá para dizer a pessoa menos feliz ou mais feliz por ser deficiente ou não. Acho que são pessoas, cada um tem as suas dificuldades, seus desafios, seja ele visual, físico, financeiro, afetivo, emocional, profissional. Então a vida é feita de desafios e cada um vai conduzir da melhor maneira. Então eu sou muito feliz, sim. Não ser feliz por ser cego, sou feliz como sou, né? Independente da condição. Ótimo, é isso que eu queria. Não estava programado aí, tem que passar por isso, né? Quando vocês me perguntaram antes como era ser cego, ser deficiente visual, eu costumo não falar muito sobre, porque eu acho que vocês têm muito mais propriedade que eu para falar, porque vocês conseguem colocar isso de uma maneira que o pessoal entende. Tu só fez um estágio, né, Sandro? Eu fiz Nós fomos estágio. contratados, né? Nós vamos se aposentar. Eu não fui efetivado. Nós vamos se aposentar, né? Não, só fez um estágio de 5 anos. Cara. Eu nunca gosto Não, de mas colocar isso de uma maneira muito pesada, porque assim, ó, eu acho que as pessoas, a partir do momento que conhece alguém próximo que tenha deficiência, muda o pensamento. Boa, Sandro. Muda o pensamento convivência sobre... muda. Simplesmente não tem a visão. E seguimos em frente. Boa. Porque as pessoas têm uma opinião muito forte sobre isso. Eu acho que o cego é um extraterrestre, entendeu? Então, por isso que eu digo que o cachorro ajuda muito. Sim. E a proximidade, a amizade, cara. Ainda tem muita falta de conhecimento da pessoa com deficiência, né? Se acha improdutivo, as pessoas
pessoas acabam julgando, é o preconceito no sentido literal da palavra, Sim, é um preconceito, preconceito. porque não conhece o potencial, né? É. Não só do deficiente visual, né? A sociedade acaba rotulando por outras questões. Sim, careca também. Sanderley e Sidney, nós vamos para a pergunta derradeira, pergunta final, que é também responder de uma maneira... O Sidney não vai precisar, mas para efeitos legais aqui do programa, do contrato, né? Nós vamos... eu pedi que comece com o Sanderley a pergunta para responder de coração, de olho fechado e de coração aberto. O que o Sanderley pensa para o futuro, o que o Sanderley espera para o futuro, para a sociedade, para as pessoas com deficiência, para as pessoas sem deficiência? Qual o sonho tem de mundo Sanderley para o futuro? Marcelo, como você estava Olho fechado, antes... pode abrir o olho, volta, segue 2 minutos. Tá, vamos tentar. Assim, cara, tem muito recurso aí chegando, muito estudo, principalmente na área da visão, da medicina em geral, né? Então, a gente sonha que a ciência avance ainda mais, possa... não só da visão, ter tratamento para muitas doenças que precisa. Nós sonhamos com um mundo melhor, né, cara? A gente tem filho aí crescendo para encarar o mundão aí, o que vem, então que seja mais suave, que não seja tão pesado, porque ultimamente o Brasil aí, não só o Brasil, né? Tá tudo muito sobrecarregado, então que o mundo se torne um pouquinho melhor. Dias melhores. Dias melhores. Dias Jota Quest. Bom pensamento e que possa ser assim. Sidney, para ti a mesma pergunta, né, um olhinho fechado, coração aberto. O que Vou tentar fechar o olho. Não vai fazer muita diferença. Nós queremos... Fica o óculos, hein? o óculos. Então, depois o óculos da Meta. Temos aqui o xadrez também adaptado. O xadrez adaptado. Aqui, que eu também uma hora foi leitura. pouco. Eu acho que o Marcelo tem 10 horas da que nos convidar mais algumas vezes aí. Antes do Cid responder a pergunta dele, aqui em cima da mesa, para as pessoas com deficiência visual, nós temos o xadrez. Para quem não é cego entender, ele é adaptado, né? As pedras têm o seu diferencial ou por serem mais ásperas ou não, ou uma taxinha, né? Uma tarraxinha, e as pedras escuras ficam no baixo ou vice-versa e a alta no baixo. Então o cego vai tateando e vai fazendo um movimento e vai cantando o movimento. Aí o adversário tem outro tabuleiro, às vezes, ou joga no mesmo e vai entendendo a jogada e a maneira de jogar. Eu lembro que o Sidney e o Sanderley, o Sanderley joga ainda, mas quando também era cego, o Sidney e o Sanderley jogavam de memória, até sem um tabuleiro, iam vários movimentos para frente, né? Então, só trazendo um pouquinho mais do que o cego faz, o que é possível, o que dá para fazer, e a gente acredita que no futuro a gente volta com o xadrez aqui, o futebol de salão dos cegos falamos, o surf, tantas modalidades, tem muita coisa ainda que dá para nós falar. Tem um livro do Sanderley que deve ser escrito, que novamente nós queremos reiterar, quem nos acompanha, que desejar fazer parte, ser parceiro dessa história, está prontinho, só precisa, né, Sanderley, agora dar o polimento final, vamos dizer assim, né? Sim, o acabamento. Vamos lá. O Sidney, um pouquinho do óculos antes dele responder a pergunta, né? Então, o óculos é basicamente o óculos da Meta, né? O Meta Eye, que é o Ray-Ban com a Meta, que é uma tecnologia embarcada, onde o óculos tem umas câmeras na frente, tem microfones, ele faz interação com a inteligência IA, né? E aí ele faz vídeos, faz ligações, faz fotos, posta na internet, enfim. Mas ele é possível, ele orienta até como GPS? Ele é possível fazer a descrição das imagens, é possível fazer uma gravação, uma filmagem, uma chamada de vídeo, né? Onde que a pessoa do outro lado vê na perspectiva da gente, no caso, né? Se eu quiser fazer uma ligação de vídeo, por exemplo, para minha esposa, para a Lucimara, para ela me orientar em certas situações, eu faço uma chamada de vídeo e ela consegue me orientar. Essa ligação é para ela te orientar ou para ela saber onde tu tá? Também. Então, assim, essa questão da interação com o mundo facilita muito. Não é um óculos pensado para cego, não é uma tecnologia pensada para cego. Mas dá para usufruir dela. Sim. Dá muito para usufruir dela. Infelizmente, no Brasil ainda não é liberada essa tecnologia. Eu uso ele em formato italiano, né, com a língua italiana, que eu falo fluentemente italiano. Ele tem habilitado nos Estados Unidos, no Canadá, né, em inglês, em espanhol, francês e italiano. Italiano por causa da própria Ray-Ban, que é italiana, né? Bacana.
E assim, facilita muito nessa questão do uso da tecnologia. Como eu disse, não foi uma ferramenta criada para deficiente, foi criada sim para o pessoal que lida na internet, o pessoal o youtuber, enfim. Claro. Mas facilita porque a gente embarca nessa questão da tecnologia, né? E isso facilita muito. E o que eu penso do futuro é justamente isso. É que, assim, enquanto talvez não venha a cura, não venha uma cura natural, biológica, que a gente possa fazer com que a interação da máquina com o ser humano seja cada vez mais intensa. O olho biônico está aí para ser implantado, a questão dos óculos, né, os relógios. É um futuro que está logo aí. É um futuro que nós estamos vivendo isso hoje. A gente saiu de um passado que não tinha, que a gente aprendeu na escola lá, aprendeu a datilografar numa máquina de datilografia, e hoje a gente está usando tecnologias aí que eu fui para a Europa em maio, trouxe da Espanha esse óculos, né? Tive lá e a gente trouxe de lá essa novidade aí que já vinha namorando alguns meses, já fazem 2 anos que essa tecnologia já está em uso, e a gente espera que o futuro seja mais acessível às tecnologias para todos, porque as tecnologias infelizmente são muito caras. Por exemplo, em Portugal existe um incentivo do governo para que todas as tecnologias acessíveis sejam compradas gratuitamente. Quem sabe a gente possa ter uma política nesse sentido aqui no Brasil também. Só para registrar, no Brasil, infelizmente, ainda as taxas de importação, elas são pagas e são altas nos equipamentos de tecnologia. Imagina, em Portugal, então, eles incentivam ainda a compra e nós pagamos um absurdo de impostos ainda agregado aos valores, aos equipamentos adaptados. Né? Por exemplo, nós temos colegas lá que é usuário de cão-guia lá também, eles têm a tecnologia linha Braille, iPhone, todas as tecnologias são compradas pelo governo. Demora um pouco, basta que a pessoa demonstre ali uma certa carência financeira, e aí o governo compra a tecnologia que é para acessibilidade daquela pessoa. Então, é isso que eu penso. Eu sou muito ligado nessa questão de olho no futuro, de olho nas tecnologias, né? Então, a gente espera que isso seja mais acessível para todos os deficientes e que, num futuro próximo, a gente possa ter a evolução da ciência, possa talvez fazer com que não exista mais deficiência, que prolongue a vida das pessoas, que a gente consiga ainda estar aqui talvez velhinhos, mas estejamos aqui, né, com apoio da ciência para que a gente possa viver muito e feliz, né? Independente de estar cego ou estar vendo, a gente é feliz dessa forma, e é assim que Deus nos permitiu viver, e é dessa forma que Deus se manifesta nas pessoas, né, através da gente, para que a gente possa dizer que a gente é feliz, e a gente que a gente tem esposa, que a gente tem filhos, que a gente tem famílias, e que a gente consegue cachorro, que a gente consegue conviver na sociedade buscando seu próprio sustento, contribuindo para a sociedade de alguma forma, seja ela qual for. Bacana. Então, é isso, assim, a gente trabalha muito firme em cima disso. Agora, na assistência social, aí, como presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, a gente trabalha nessa questão das tecnologias, na questão da inclusão, e como palestrante agora, como empresário aí, dando palestra aí para as crianças, para o nosso futuro, a gente sempre vai nessa questão do pensamento positivo, de buscar o seu sonho da criança. Se até um cego buscou o seu sonho e realizou todos os seus sonhos, quem dirá a pessoa que tem visão, que é normal, que não tem dificuldade, também possa realizar todos os seus sonhos. Porque não ia atrás. E eu quero mandar meu currículo lá para ti, para fazer parte da tua empresa. Bora. Vamos palestrar junto. Eu quero chegar nessa fase aí, tu 5 empregos, mas não sei o quê, né, Sandra? E outro nível. Assim, para quem está nos acompanhando, nós elegemos, cegos podem ter amigos cegos ricos. Sim. E nós elegemos o Sidney como nosso amigo rico, né, Sandra? A gente precisava muito disso. Precisava. Onde é que nós vamos tomar banho de piscina? Onde é que nós vamos comer? Prometeram para nós o quê? Vai pra Europa 2 vezes por ano, picanha. Né? Prometeram picanha, mas quem compra é o Cid, nós não. Por uma vez chegou. Chegou, não chegou pra nós ainda. A picanha não vem, não. Tá a caminho. Estão todos convidados aí para lá em casa comer, tomar uma água e comer um biscoitinho lá. Tá, fechou. Pessoal, eu quero imensamente agradecer vocês a vinda, né? Vieram de Brusque participar aqui no nosso estúdio em Itajaí.
Agradecer aqui o Alexandre está conosco aqui nos bastidores. Como é o nome do nosso estúdio aqui mesmo, Alexandre? Eu esqueci o nome. F3 Business, é isso? Center? Business Center. F3 Business Center, aqui no centro de Itajaí, onde tem esse estúdio bacana, que nós estamos com essa parceria. Agradecer a vocês terem vindo daqui, agradecer a Rose, que sempre que uma parceria está iniciando conosco, tudo que a gente começa, a Rose apoia, isso é muito fantástico no casal, né? Agradecer o Rafa Cunha, que é meu parceiro também, há muitos anos, está aqui no estúdio com a gente, e dizer que esse é o nosso objetivo, que o De Olhos no Futuro fale um pouquinho de maneira descontraída, sem vitimismo, sem capacitismo, sem depreciação da vida, ou trazendo como lamentação. Nós queremos mostrar que os esforços vão existir para todos, mas o caminho também existe, e que Deus possa sempre estar à frente, que Deus sempre possa conduzir dentro da crença de cada um que nos acompanha, mas que possa ter esperança, fé, acreditar no futuro. O De Olhos no Futuro tem esse objetivo, que a gente possa refletir hoje para mudar o nosso futuro, né? Uma decisão nossa hoje pode fazer o nosso futuro um pouquinho melhor. Quero convidar você, novamente, que possa acompanhar, divulgar, compartilhar. Se o YouTube entender que esse material é importante, é legal, que as pessoas estão gostando, vai entregar para mais gente. Se para você não fez diferença, curta também. Para alguém pode ajudar. Se para você foi importante, foi legal, foi motivacional, manda para os amigos. Como falei, vamos deixar de ver um pouco de notícia ruim. Até a Rose sempre acompanha e como psicóloga ela também diz, olha, vamos fazer coisa bacana, vamos deixar de ver notícia ruim. Ela, a cada 5 minutos de ver notícia ruim, atrasa a nossa vida não sei quanto tempo, né, Rose? Gera muito cortisol notícia ruim. O cérebro não entende o que é real, o que não é o que está acontecendo. Até um filme de terror faz mal para o nosso cérebro. Então é isso, você curte, compartilha, divulga, vamos tirar um pouco dessas notícias ruins do nosso radar e vamos ouvir coisas bacanas, histórias que inspiram. E até o nosso próximo podcast de Olhos no Futuro, com histórias inspiradoras e com desejo de transformação e de uma vida melhor para nós todos. Então até lá, fui e estamos sempre à disposição de você. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Sanderley. Obrigado, Sidney. Obrigado, Rose. Valeu, Rose.